Olá, tudo bem? Sou Bruna Molizani, sou orientadora pedagógica no município de Duque de Caxias. Estou atualmente na Sala Paulo Freire, responsável diretamente pelas formações da educação infantil. A gente está começando uma proposta de formação que está sendo preparada por nós, da Sala Paulo Freire, em parceria com a Coordenadoria de Educação Infantil, e que a ideia é que a gente disponibilize pequenos vídeos que as equipes das creches possam trabalhar dentro de cada unidade, de acordo com as necessidades, com as especificidades de cada unidade, para discutir questões que estão diretamente relacionadas ao trabalho cotidiano da creche, especialmente aquilo que está envolvido no trabalho das ADEBs, dos ADEBs, né? Então, a gente está começando essa proposta. A ideia é que a cada 2 meses, né, a cada bimestre, a gente compartilhe um vídeo, uma proposta de formação que vai ser desenvolvida em cada creche, em cada CKI, pelos especialistas. E aí a gente vai ter, nos meses, né, no intervalo entre o envio dos vídeos, a gente tem encontros presenciais com as especialistas das creches, com uma formação, né, que também vai ter o objetivo de discutir esses encontros que estão acontecendo em cada unidade, né, para que a gente possa buscar fazer um caminho de formação esse ano que seja realmente uma formação continuada, né, que tenha uma perspectiva de algo que não é um encontro simplesmente, ou encontros que talvez não tenham uma conexão direta entre eles, mas é um ciclo de formação, né? Então, a gente está começando o primeiro vídeo, né, o tema é rotinas e o cuidado na creche, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de rotina e vamos falar sobre momentos de cuidado, buscando entender o que esses momentos significam para as crianças e também estratégias para que a gente possa organizar a rotina da creche e organizar esses momentos dos cuidados individuais de uma forma que seja mais significativa no sentido da relação entre o adulto que está cuidando da criança e a criança. Tá? Então, a gente está à disposição para as dúvidas, para as dificuldades que talvez possam aparecer, né, nesse novo formato de formação que a gente está propondo para esse ano, mas a ideia é que a gente possa contribuir efetivamente com o que acontece cotidianamente na creche, especialmente naquilo que diz respeito ao trabalho das ADEBs. Olá, pessoal! Então a gente vai começar a formação que foi planejada para ser desenvolvida pensando especificamente nos agentes que trabalham nas creches, né, com um tema que está diretamente relacionado ao trabalho desses profissionais, que é a rotina. Né? O cotidiano da creche ele se organiza de uma determinada forma e dentro dessa forma de organização a gente tem a questão dos momentos dos cuidados individuais. Então esse é o tema desse nosso primeiro encontro, né? Desse nosso primeiro momento de formação, a rotina e os cuidados individuais. Uma das questões que a gente precisa tratar quando fala desse assunto é entender o conceito de rotina. No campo da educação infantil, a gente tem a rotina como sendo entendida, né, como um modo de organizar o tempo, né, e os espaços na instituição, né, mas tem também uma ideia de rotina que muitos professores colocam no planejamento, que seria assim um primeiro momento do dia, né? Rotina. Aí o que seria isso? É chegada, a musiquinha, né, que muitas pessoas ainda trabalham assim, né? A musiquinha do bom dia, do boa tarde, aí faz a janela do tempo, aí faz a chamadinha. Então, para alguns professores, esse momento inicial com as crianças é chamado de rotina, né? Porque dá uma ideia de que assim, aquilo que se faz todo dia do mesmo jeito, né? Então, essa é uma concepção de rotina que a gente vai ver que não necessariamente a gente precisa compreender a rotina dessa forma. O que a gente faz todo dia do mesmo jeito, numa mesma sequência. Muitas vezes essa é a lógica da organização institucional, né? As coisas se repetem todos os dias.
Mas a gente pode entender rotina como todos nós temos na vida, né? Todos nós temos uma rotina, um modo de funcionar na nossa vida, um horário para acordar, o que a gente costuma fazer logo que acorda, né? Como é que a gente se arruma, como é que a gente vai para o trabalho, como é que a gente chega, o horário de janta, a rotina com o filho, a rotina, né? Como é que a nossa vida cotidiana se organiza. E não necessariamente a gente faz todos os dias exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito, nos mesmos horários, né? A rotina, então, dá uma ideia de estabilidade nessa nossa organização cotidiana, tá? Regularidade. A Maria Carmen Barbosa fez uma pesquisa sobre rotina na educação infantil. Tem um livro chamado Por Amor e por Força, que ela vai tratar dessa questão. Então ela mostra, né, como que os profissionais da educação infantil entendem rotina nessa lógica de algo que se repete todos os dias da mesma forma, mas ela vai apresentar um conceito de rotina que ela chama da rotina como uma categoria pedagógica que envolve 4 elementos: o tempo, o espaço, as atividades e os materiais. Então isso é importante da gente guardar, né? Entender rotina como uma forma estável de organização do tempo, do espaço, das atividades e dos materiais, né? Não necessariamente todo dia da mesma forma, tá? Então é importante que vocês possam, a partir desse momento, refletir, olhar para como o que vocês chamam de rotina é vivido na creche onde vocês estão. O que é rotina na instituição onde vocês estão? Porque talvez para cada instituição vai ter uma compreensão, né? Os especialistas aí, né, as próprias ADEBs que acompanham o planejamento das professoras e quem sabe as professoras que também possam estar assistindo, né, a esse vídeo, participando da formação talvez de uma forma mais integrada em cada creche, CCAIC, tentem perceber, será que tem algum professor que coloca no seu planejamento esse rotina, como essa ideia, né, de como as crianças chegam àquele momento inicial de cada dia? Né? Isso é um ponto. O outro ponto é como que a nossa instituição está entendendo rotina no sentido dessa organização do tempo. Tá? Do tempo e dos espaços. Não vou nem entrar na questão de atividades e materiais nesse primeiro momento, né? Porque muitas vezes a gente vai pensar em rotina naquele quadro de horários que se organiza. Chegado, café da manhã, quais turmas no café da manhã, em que sequência, se o café da manhã é no refeitório, se a gente leva para a sala, ou a hora do banho, né? A hora do almoço, a hora do descanso. Então, basicamente, olhem, né? Tentem pensar juntos como é que a rotina da nossa instituição está organizada. É todo dia exatamente da mesma forma? A gente organiza os momentos de cuidados individuais, que é um foco da formação de hoje, de uma maneira que todas as crianças vivam aquela situação no mesmo horário, né? O café, o almoço, o descanso e o banho, né? São todas, é o grupo inteiro ao mesmo tempo, né? Olhem para como essa organização do tempo e do espaço é vivida, é construída na unidade de vocês, né? E aí pensem, será que isso poderia ser organizado de outra forma? Será que a maneira como a nossa rotina está organizada tem funcionado bem? Tanto para os adultos profissionais que estão aí diretamente envolvidos, né, com esses momentos com as crianças, quanto para as crianças. Estamos atendendo as crianças no que são as necessidades delas, né? Ou há uma lógica, né, que no campo a gente chama de adultocêntrica, né, que o centro dessa lógica é o adulto, é a dimensão institucional e não as necessidades das crianças. A gente vai falar hoje, né, de momentos de alimentação, do banho e do descanso, né? Nessa questão, o descanso é algo que chama a atenção, né? Porque a grande maioria das nossas instituições trabalha com a ideia de um horário de sono para todas as crianças. E aí muitas vezes não é nem todas as crianças de uma mesma turma, né? São todas as crianças, todas as turmas daquela instituição dormem no mesmo horário e as crianças têm que dormir, né? Em boa parte dos espaços nem se tem uma alternativa para aquela criança que talvez não queira dormir naquele horário,
né? Ou ela dorme alguns dias, mas naquele dia ela não quis dormir. Será que a gente pensa nisso como instituição? A gente tem alguém, algum profissional, algum espaço que esteja preparado, organizado para talvez essas crianças que não queiram dormir terem a opção de fazer alguma coisa? Um cantinho de livro, uma sala em que a gente possa disponibilizar alguns brinquedos, ou dentro da própria sala de cada grupo existe essa possibilidade, ou a gente tem a lógica de que vai atrapalhar os outros que querem dormir? Né? Mas a gente vai falar sobre o descanso já com um pouquinho mais de calma, né? De tentar entender como é que a gente organiza isso e, na verdade, de quem é a necessidade, né? desse descanso para todos ao mesmo tempo. Né? Assim como o momento de alimentação, como é que a gente vive o momento do café da manhã, do almoço, da janta, do lanche das crianças na creche. Né? Vão todos? É no refeitório? Como é que fica o refeitório nesse momento? Né? A gente leva 2, 3, 4 turmas ao mesmo tempo? Como é que é isso? Como é que a gente está sentindo esse momento da alimentação? É tranquilo? A gente consegue dar uma atenção às crianças? Ou a gente trata, né, põe os pratos, vai botando os pratos de todos iguais, né, por exemplo, independentemente de se essa criança come mais, aquela come menos, se essa gosta de comer mais feijão e a outra gosta de comer mais arroz. Será que a gente está tendo tempo para conhecer as crianças nesse sentido, né, e organizar a refeição de uma forma que atenda às individualidades, às especificidades, né? E a questão do banho também, né? Como é que está o banho organizado na nossa unidade escolar? Né? É aquele horário, aquela 1 hora e meia em que a gente tem que dar banho em todas as crianças da turma? Ou a gente tem horários de banho ao longo do dia? Né? Faz diferença? Não faz diferença? Então, nesse primeiro momento, o convite é que vocês possam olhar para a rotina da instituição onde vocês trabalham, como que ela está organizada e esse funcionamento desse jeito está atendendo a quem, especialmente, né? Porque a gente precisa lembrar que o grande foco do nosso trabalho são as crianças e as necessidades das crianças. Então, olhando para a nossa rotina, né, como eu falei, a gente vai pensar hoje basicamente no momento da alimentação, o momento do descanso e o momento do banho, né? Acho importante falar também da chegada, tá? E aí vou falar brevemente da chegada. Assim, quando as crianças chegam, a gente se organiza como para receber as crianças? Né? A gente cuida desse espaço onde elas vão chegar? A sala, né, daquele grupo, daquela turma, ela é organizada a cada dia, né, de uma maneira que tenha algum tipo de convite explícito para as crianças? Ou todos os dias a sala está do mesmo jeito? Tem uma organização da sala, né, mesas, cadeiras, um cantinho de livro talvez, alguma estante com algumas coisas, temos materiais disponíveis para as crianças ao alcance delas, né? No nosso planejamento está incluído pensar como o espaço será organizado para a chegada das crianças. E aí a outra coisa que também pode ser importante é que a gente se divida de uma maneira que sempre o mesmo adulto receba as mesmas crianças. A gente sabe que no momento de chegada das crianças às creches, a gente não está com a equipe, né, da turma toda completa, né, porque tem uma questão de horários aí, mas quem está nesse horário de chegada, divida o grupo, né, de uma forma que uma receba sempre os mesmos, a outra receba sempre os mesmos. E o receber é chamar pelo nome, dar bom dia fulano, né, vou pegar sua mochila, algo simples, né, mas daquela criança ser recebida individualmente, vamos dizer assim, né? Ainda que coletivamente, mas com um olhar individual para cada criança que chega. Então é importante que a gente cuide desse momento de chegada, inclusive como o nosso espaço está organizado, né? Então, gente, um outro momento que a gente vai falar aqui é o momento da alimentação. Né? E aí é importante a gente pensar na ideia de um adulto de referência que chega pra gente a partir da abordagem Pickler.
né? Esse adulto de referência, ele não é o responsável pela criança ao longo de todo o tempo que ela fica na creche, né? Não é como se a gente dividisse o grupo e cada grupo de 6, 7, 8 crianças fique com um adulto e ele que vai acompanhar tudo que a criança faz na creche. Não, mas para os momentos de cuidados individuais, como o momento da alimentação, o momento do banho e a troca de fralda especialmente. Né? A chegada, a gente já viu, né? Já comentou que a equipe não está completa no momento de chegada, porque poderia também, né, se valer dessa ideia do adulto de referência, mas como não está todo mundo, quem está no momento da chegada se divide para receber sempre as mesmas crianças, né? Claro que se há algum tipo de situação que naquele dia alguém trocou o dia, as pessoas que estão na turma não são estranhas às crianças, então isso não é um problema, né? É só, lembra a ideia de rotina de estabilidade? Então a estabilidade do adulto que cuida da criança também é um fator de segurança para ela, né? Segurança emocional, construção de vínculo, um conhecimento maior dessa criança, né? Então, para a alimentação, eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive na creche, onde eu era orientadora pedagógica aqui em Caxias, né? Houve resistência no primeiro momento, né? Como tudo que a gente vai mudar não acontece de uma forma fácil, mas depois algumas pessoas perceberam que o momento da alimentação ficou muito mais tranquilo, né? E que aí foi o seguinte, a gente começou pelo grupo de 3 anos, tinha 24 crianças, 23 eu acho, e pegamos as 3 agentes, né? E dividimos essas crianças pelas 3 agentes, cada uma ficou com 7, 8 crianças, né? O momento do almoço ele começava ali no finalzinho do turno da manhã, né, no horário que a professora até ainda está na creche, mas geralmente as professoras não acompanham as crianças no momento da alimentação. E aí isso é outra coisa que vocês podem olhar na instituição de vocês, né, se em alguns dias da semana, pelo menos, a professora pode, né, acompanhar esse momento, que é importante, né, educar e cuidar são o que compõe o que é pedagógico na educação infantil, né. Então, dividi essa turma, né, em 3 grupos e o que acontecia? Como era a rotina lá na creche, que deve ser na maior parte das instituições onde vocês trabalham. As crianças saem para almoçar, enquanto isso tem pessoas que arrumam a sala para o momento do descanso, colocando as caminhas, os colchõezinhos, e eles vão almoçar, passam no banheiro, escovam os dentes e vêm para a sala para dormir. Quando a gente divide o grupo em 3, né, porque nós tínhamos 3 agentes para esse grupo, um primeiro grupo de 7, 8 crianças vai para o refeitório com uma agente, né? E aí ela tem a possibilidade, por exemplo, de servir esses pratos dessas crianças de uma forma mais adequada, né? Como eu estava falando antes, será que uma criança gosta de comer mais feijão do que arroz? Né? A quantidade de uma criança, as crianças não comem a mesma quantidade, há crianças que comem mais, há crianças que comem menos, então a gente poder adequar o prato que a gente está servindo a essa criança. O ideal seria a criança poder também se servir, mas isso se torna ainda mais difícil às vezes, né, na dinâmica institucional, mas que o adulto que serve a criança tente aí atender ao que é o modo como ela come, a quantidade que ela come, né? Então quando você vai com um grupo menor, isso fica mais fácil, né? Então, esse grupo foi para o refeitório, os outros 2 grupos estão na sala ainda. Aí o que é importante é que a gente não coloque as crianças num tempo de espera, né? Tem algumas pesquisas sobre isso. Como que na educação infantil as crianças esperam muita coisa, né? Então, por exemplo, essas crianças não vão ficar esperando o momento de ir comer. A sala está com alguma proposta para elas, um momento com livros, ou Lego, ou massinha, ou um cantinho com brinquedo, para que elas possam estar fazendo alguma coisa enquanto não chegou o momento de almoçar, né? Aí esse grupo que sai do refeitório, entra no banheiro para escovar os dentes, um segundo grupo vai para o refeitório, enquanto tem o terceiro que ainda está lá na massinha brincando, se organizando, que daqui a pouco é ele que vai comer, né? O primeiro grupo sai do banheiro, já vai para a sala para esse momento de descanso, né? Então já vão deitando, já vão se organizando e tal. Nesse meio tempo o segundo grupo acabou de almoçar, vai para o banheiro, escova os dentes, o terceiro já está indo para o refeitório. O segundo grupo entra na sala para o descanso, o terceiro, quando acabar de comer, vai ao banheiro, escova os dentes e vai para a sala para o momento de descanso. Se a gente tem meia hora, talvez, para o almoço, né, a gente pega e amplia esse tempo um pouquinho, quando a gente divide pelos grupos, né? Algo em torno de 15 minutos para cada grupo, né? Porque a gente vai ver que isso vai dar tempo, né? É claro que vocês têm que sentir, têm que saber como é que são os grupos de vocês e a instituição poder se organizar. Isso é uma sugestão para que o momento da alimentação seja mais tranquilo para as crianças e para os adultos.
Se não dá para ser assim, se é um passo que acho que ainda não dá para fazer na instituição, como que a gente pode, estando com a turma toda no refeitório, manter essa divisão de adulto de referência? Né? Eu pego as agentes, divido o número de crianças pelas agentes que eu tenho no grupo e elas vão para o refeitório sabendo que elas vão ter que estar mais próximas, acompanhar, né, como é que serve o prato das crianças e tal, daquele grupo específico, porque a gente costuma dizer que quando a gente olha todo mundo, a gente na verdade não olha ninguém. Quando a gente só tem a dimensão de grupo, de coletivo, de turma, a gente não está olhando as crianças individualmente, né, nas suas necessidades, especificidades mais individuais. Então é importante que a gente fique atento a isso, né? Como que a gente pode pensar no grupo, mas também nessa dinâmica que é coletiva, a gente está no espaço coletivo, a creche é um espaço coletivo, como é que eu posso considerar o cada um dentro do grupo? Isso vale para as questões de outras atividades que a gente faz, mas o nosso foco aqui é o momento do cuidado e isso é mais importante ainda. Né, as relações individuais, a dimensão da construção de vínculo, né, esses momentos com as crianças, especialmente do 0 aos 3 anos, são fundamentais. Na teoria histórico-cultural, que é uma teoria que fala sobre aprendizagem, desenvolvimento, né, a atividade guia, né, a atividade que mais potencializa o desenvolvimento das crianças, especialmente no primeiro ano de idade, está justamente relacionada aos cuidados individuais. Né? Mas do 0 a 3, isso é fundamental. A gente começa a ter outras atividades que são importantes, que envolvem ação sobre objetos, que envolve, né, um adulto ou outras crianças participando desse momento, né, de brincar, né, de agir sobre os materiais, os objetos que estão sendo oferecidos. Mas os momentos de cuidado individuais, eles são fundamentais. Então a gente cuidar da alimentação, desse momento de dar a comida, às vezes tem criança que ainda precisa ser ajudada, como a gente falou, algumas estão vivendo o processo de introdução alimentar, né? Vem às vezes, né, estão acostumados de 2 anos, 1 ano mais ainda, mas 2 anos, né, acostumados com mamadeira às vezes em casa, ainda não comiam comida sólida mesmo, mas chegam à creche de uma hora para outra tem que comer, então a gente sabe que a gente vai precisar ter uma atenção mais especial com essas crianças, né? Então quando a gente se divide, a gente consegue ter essa atenção um pouco mais individualizada, ainda que a gente esteja considerando o grupo, considerando turma. Então, a alimentação, né, como a gente estava falando, muitas vezes está organizada a questão do almoço, as crianças almoçam e vêm dormir. Então a gente vai falar agora do momento do descanso, né? Geralmente as instituições têm a prática de organizar um momento único para todas as crianças dormirem, né? E a gente costuma ouvir assim, as crianças precisam descansar, as crianças precisam dormir no meio do dia e tal. Não necessariamente todas as crianças precisam desse sono reparador ao longo do dia. Há crianças que às vezes com 2 anos de idade não precisam mais desse sono, né? Então isso é um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, para a gente cuidar, assim, eu costumo dizer assim, de sermos honestos, né? As instituições que organizam esse momento do descanso, todo mundo ao mesmo tempo, quieto, dormindo, não é nem quieto, é dormindo, é uma necessidade muito mais da instituição e dos adultos, né? Porque é um cotidiano puxado, é um cotidiano, né, que exige muito da gente fisicamente, emocionalmente. Então, se a gente consegue um tempo que as crianças todas estejam dormindo, é um horário que todo mundo dá uma respirada, né? Organiza-se geralmente o horário de almoço dos profissionais aí nesse tempo e tal. Né? Algumas questões, né, que o ideal seria que a gente não tivesse esse momento de descanso que todo mundo para e vai dormir ao mesmo tempo, né? Mas que houvesse condições de a criança que está mais cansada, a gente oferece um colchonete, oferece a caminha ali num cantinho e ela pode descansar, né? Porque não é uma situação de sono, aquele sono da noite, por exemplo, que é fundamental. Às vezes é um momento, uma sonequinha e a criança já vai acordar renovada, né? Mas a grande maioria das instituições não faz assim. Se for possível, tentem organizar dessa forma, mas fazem esse momento do descanso. Aí eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Muitas vezes esse momento do sono, ele vai durar 1h30, 2 horas, né? Mas as crianças dormem. Elas dormem porque desde que elas entram na nossa instituição, a gente adota isso como rotina, a partir do momento que elas passam a ficar, né, o horário que pega esse momento do sono. E o nosso corpo, né,
ele se acostuma ao que é a nossa rotina. Por isso, rotina, essa estabilidade, ela é tão importante. Há um ajuste biológico, fisiológico para aquilo que acontece na nossa rotina. Então, o que geralmente acontece? No início do ano, a gente tem dificuldade para botar todas as crianças para dormir, é ou não é? Nos primeiros dias em que todas vão dormir na creche, a gente não consegue fazer todo mundo dormir numa boa. Tem criança que chora, tem criança que quer correr, aí a gente fica naquela, não, descansa o corpinho, não, tem que dormir, a gente apaga a luz, né, faz quase virar noite. Isso também não é legal, né, porque não é noite, a gente não tem que enganar o corpo da criança fazendo de conta que já está de noite, né? Se elas vão dormir, a gente tem que manter a luz o mais natural possível, né? Óbvio que se a gente está com a luz acesa, a gente pode até apagar, mas tem gente que escurece, fecha a cortina, põe um blackout até na sala, né? Isso não é necessário. Como eu falei, esse soninho às vezes no meio do dia é um soninho para dar uma descansada, uma criança que está um pouquinho, né? Mas ela precisa tirar uma sonequinha. É sonequinha, né? Então, se não dá para a gente reorganizar essa lógica de que todo mundo dorme ao mesmo tempo, cuidem do tempo que essas crianças fiquem dormindo, né? Não precisa 1h30, 2 horas de sono. As crianças não precisam, volto a dizer. A gente tem como organizar, né, a rotina, a gente tem como organizar o espaço da sala de aula para que as crianças que não querem dormir ou aquelas que com meia hora de soninho já estão bem, possam acordar e fazer alguma coisa. Ah, vão acordar os outros. Não é o sono da noite, né? O que vocês também podem fazer, de repente, ter algum espaço na creche que seja uma opção para essas crianças que não querem dormir. Pode ser o pátio, pode ser uma das salas da creche, se tem uma sala de leitura, uma biblioteca, se tem uma sala de recursos. Eu sei que às vezes espaço é uma coisa complicada, né? Mas estou falando isso porque às vezes a resistência para que isso aconteça dentro da própria sala onde tem outras crianças, ela acaba sendo maior. Mas é perfeitamente possível que a gente faça isso. Se não for, que a gente tenha esse espaço, dá até para fazer um revezamento das agentes aí que tem na creche, né? A cada dia da semana, uma vai ficar responsável por esse espaço e as crianças que não querem mesmo dormir vão ter a opção de estar fazendo alguma coisa e não ficar deitadinho olhando para o teto porque precisa descansar o corpinho, né? Então vamos cuidar desses momentos, entendendo o que é realmente necessidade da criança e o que é necessidade institucional, para que a gente possa tentar pelo menos aproximar essas duas coisas. Se é uma necessidade institucional, uma necessidade dos adultos, que a gente tenha esse tempo do sono coletivo, vamos diminuir esse tempo, não vamos enganar o corpo das crianças dizendo que é noite, né? Transformando a sala quase num momento de noite, né? Porque é só um soninho para dar uma renovada, né, na energia das crianças. Eu entendo, né, conheço o cotidiano de creche, eu sei o quanto esse momento é importante, volto a dizer, para os adultos e às vezes para a instituição, mas ele não é uma necessidade da criança que ele aconteça dessa forma. Então, tentem olhar como o sono é pensado na instituição de vocês e se há alguma outra possibilidade de organização desse momento, ainda que seja abrindo alguma alternativa para aquelas crianças que não querem dormir ou aquelas que com meia hora de soninho já estão despertas e tá tudo bem, né? E volto a dizer outra coisa, as crianças dormem essa 1h30, 2 horas, a maioria delas depois de um certo tempo, porque a gente obriga as crianças a fazerem isso a partir do momento que elas começam a ficar o horário integral na creche. E aí o corpo se acostuma. Mas isso não é necessariamente saudável, né? E como a gente tem falado aqui, o foco principal é a criança. A necessidade maior que precisa ser atendida é a necessidade das crianças. Então, será que a gente pode fazer algum ajuste no momento de descanso dentro da nossa creche? Considerando isso, né, olhem para esses momentos e vejam que alternativas vocês podem construir para aquelas crianças que efetivamente não querem dormir ou que dormiram um pouquinho, já acordaram e não fiquem simplesmente deitadas, né, sendo obrigadas a ficar deitadas esperando que os outros acordem. O outro momento que a gente vai falar é o momento do banho.
né? Então, na mesma lógica da gente ter um adulto de referência, né? Esse mesmo adulto que acompanha na refeição, que leva para escovar o dente, que troca a fralda da criança que precisa ser, né, ter a fralda trocada, as crianças que ainda usam fralda, é o adulto que dá o banho. Geralmente, como é que as instituições se organizam? Né? Tem aquele horário, né, geralmente à tarde, né, no horário que a professora não está, porque não tem nada pedagógico. Vamos tomar cuidado com isso, né? Uma das questões para a gente pensar é o que a gente está chamando de pedagógico na educação infantil. Como eu falei, educar e cuidar constituem o que é pedagógico, né? Então, geralmente, as instituições se organizam assim. O banho é à tarde, depois desse momento do soninho, do descanso, né? E aí, tem-se que dar banho nas 20 crianças num determinado intervalo de tempo, porque daqui a pouco elas têm que jantar, né? Então, o que acontece, né? Há vários estudos que falam de uma produção em série, né? Vai um, vai outro, vai outro, vai outro, sem que esse momento do banho seja um momento de relação mesmo desse adulto com essa criança. E não é dizer que esse tempo do banho vai aumentar consideravelmente, não é, né? É simplesmente o modo como a gente vai dar o banho dessa criança que vai ser, digamos assim, um pouco mais cuidadoso, né? Mais humano, nessa perspectiva de que tem alguém, né, na relação com essa criança efetivamente. Então eu olho para ela, eu falo para ela sobre o que eu estou fazendo, né? Eu vou narrando o banho para ela, levanto o braço, agora esfrega aqui, né? A gente sabe que muitas vezes, né, nas creches, até por um cuidado, né, de não sofrer nenhum tipo de acusação, depois a gente já constrói com as crianças esse lugar, né, de entrega o sabão para elas e elas vão, né, passando o sabão no próprio corpo, que a gente possa dizer, agora passa embaixo do sovaco, lava os braços, lava a sua barriga, agora joga água para tirar o sabão, e ainda tem espuma aqui, né? A gente narra o banho. Isso, gente, vai levar pouquíssimos minutos. Mas o que eu quero mais chamar a atenção em relação ao banho, além dessa questão de que a gente pode pensar na rotina institucional de uma forma que o banho de toda a turma não aconteça num único horário, e aí geralmente as agentes se dividem assim, um dia que uma fica no banheiro e outras duas ficam na sala, aí uma tira a roupa das crianças, a outra está no banheiro dando banho e a outra criança volta, ela veste a criança, né? Então fica essa coisa, por isso produção em série, vai um, vai outro, vai outro. Geralmente, o que acontece? Se a gente tira a roupa de todas as crianças antes delas irem tomar banho e coloca elas enroladinhas na toalha, isso acontece em vários lugares, essas crianças ficam impossibilitadas, por exemplo, de brincar, de fazer qualquer coisa. Muitas vezes as pessoas recorrem à televisão, é o pior caminho, né? Ou deixam as crianças sentadas, elas têm que ficar sentadas porque elas estão de toalha, senão a toalha vai cair, etc, etc, esperando o banho. A primeira que toma banho, depois fica horas esperando todo mundo tomar banho. E a última que vai tomar banho ficou horas, né, mais de uma hora enrolada na toalha esperando o momento dela tomar banho, né? Então isso já é uma questão para a gente olhar. Pensem sempre que a sala precisa estar organizada de uma forma que as crianças estejam em atividade, né? Um livro, uma coisa para desenhar, uma proposta de artes, Lego, brinquedos, um cantinho. A gente precisa organizar a sala para que as crianças estejam em atividade. Isso deixa tudo mais calmo, porque elas estão fazendo algo enquanto não está na hora de tomar banho. Então eu estou considerando até esse momento que todo mundo vai tomar banho em 1 hora. Considerem também o adulto de referência, né? Por quê? E uma coisa assim, para quem fez a formação no meio do ano passado, né, eu falei sobre isso. A gente na creche está no espaço público. E o cuidado com o nosso corpo, a gente ensina as crianças também da maneira como a gente lida com esse momento na creche. Então, se eu enrolo as crianças na toalha, elas saem da sala, passam pelo corredor até chegar ao banheiro. E em algumas instituições o banheiro é até mais distante mesmo, dependendo da sala onde é. Essas crianças estão circulando por um espaço público enrolados na toalha. E aí eu pergunto a vocês, a gente anda enrolado na toalha em espaço público ou isso é da ordem da nossa intimidade, do espaço privado? Né? Então, tentem cuidar, na medida do possível, conforme vocês puderem mexer nisso no cotidiano da creche, de que as crianças não saiam para o banheiro enroladas na toalha, mas que ela saia com a sua roupinha, né, com o seu uniforme lá do jeito que ela tiver, vai até o banheiro, lá ela tira a roupa, toma banho e se veste. Então, se eu tenho um adulto de referência, vou considerar que eu tenho 1 hora para dar banho em todas as crianças, eu sou adulto de referência do João. Eu pego o João, saio com ele com a mochila dele, entro no banheiro, tiro a roupa dele, ele toma banho, eu visto ele ali. Vou levar
5 minutos fazendo isso? Pode ser, porque não precisa, não é aquele banho, a gente sabe que a gente não dá aquele banho na creche, né? Que fica horas e nem precisa disso, né? Então que eu leve 5 minutos, eu vou para a sala com ele, a minha outra colega já está indo, né? Se tem 2 chuveiros, né, e é o horário da minha turma ali, não tem outra turma nesse horário, né? Podem ir 2 ao mesmo tempo enquanto uma está na sala com os outros. Ah, mas uma sozinha com os outros fica o caos. Lembra que eu falei? Organizem a sala com propostas para que as crianças possam estar envolvidas em alguma atividade. Isso faz o ambiente ficar mais calmo. Não necessariamente, gente, televisão. Eu tô falando não necessariamente, eu sou radicalmente contra a televisão dentro da creche. Eu acho que elas veem isso em casa, a gente tem muita coisa para fazer com as crianças, mas sei que a televisão é parceira de muitos por aí, né? Usem com moderação, eu diria assim, né? Ofereçam outras possibilidades para as crianças. Existem tantas e simples, né, de se colocar no espaço. Então a gente tem como organizar esse momento de banho para que ele seja feito da melhor forma possível com as crianças, e a melhor forma possível que eu estou dizendo é momentos mais tranquilos para os adultos e para as crianças. O adulto que dá banho em 20 num dia só, ele acaba esgotado. E aí a gente tem que prestar atenção também nas condições do banheiro da instituição onde a gente está. Se é uma instituição que o chuveiro ele é mais alto para a criança, eu consigo estar em pé dando banho nessa criança. Se a criança fica no chão e eu estou em pé, eu vou me curvar ou eu vou ter que me ajoelhar, e isso, a gente não dá conta disso no dia a dia sem que isso traga alguma consequência para a nossa saúde. Então um banquinho, uma cadeira, para que você possa estar na altura da criança no momento de dar o banho dela. Cuidem disso, tentem perceber também como é a condição de infraestrutura da creche de vocês para que esse momento do banho aconteça de uma forma que ele não seja pesado nem para o adulto nem para a criança, que não seja uma correria, né? E também não precisa ser, mesmo nessa ideia do adulto de referência, algo que vai levar 20 minutos o banho de uma criança. Não precisa. Né? Então cuidem para que esses momentos individuais com as crianças sejam de efetiva relação, tá? Eu tenho uma orientanda na faculdade que ela fez a pesquisa dela, né, de monografia sobre o banho, e na observação dela, ela viu que as crianças na creche, lá onde ela observou, uma creche pública de um outro município do Rio, né, do estado do Rio, que as crianças tinham que ficar de costas para a educadora, com as mãozinhas na parede e as pernas abertas durante o banho. Então a gente pensa, claro que as pessoas não fazem essas coisas por mal, é uma forma às vezes até quase que de proteção, no sentido de que assim, não quero que me acusem de nada, né, que eu toquei a criança assim ou assado. Mas pensem bem, né? A gente acabou de falar da importância dos momentos dos cuidados individuais para o desenvolvimento da criança, para isso ser uma relação, né? Eu estou em relação com a criança, eu estou falando sobre o que está acontecendo. Quando eu coloco a criança de costas com a mãozinha na parede, primeiro que esse tipo de situação já nos remete a outras questões, né? Mas a criança está de costas, ela não está me vendo, eu não estou olhando no olho dela, né? Então vamos cuidar para que esses momentos sejam momentos humanos, né? Momentos em que adultos e crianças estejam efetivamente juntos, né? Na atenção sobre o corpo da criança, naquilo que é a necessidade delas. As crianças que já têm mais autonomia, a gente vai incentivá-las e vai ali, como eu já falei, narrando o que está acontecendo. As crianças que ainda não têm essa autonomia, que a gente precisa efetivamente higienizá-las, a gente também narra, agora eu vou lavar o seu sovaco, agora eu vou lavar o seu braço, né? A gente narra ali o que está acontecendo no banho. Às vezes crianças maiores que já têm a oralidade mais desenvolvida, elas vão puxar algum assunto no banho que não necessariamente tem a ver diretamente com o banho. Eu estou na relação com ela, mas sem descuidar de que ela tenha atenção com o que está acontecendo com o próprio corpo, né? Porque isso também é educar, né? Educar no sentido de como eu cuido de mim, de como eu cuido do meu corpo. Então, fiquem atentos a essas questões, pensem como é que o banho está acontecendo e se ele pode ser melhor ainda, né, para as crianças e para os adultos. Então, gente, esse vídeo, né, que a gente está chamando de videoaula, né, nesse formato de formação, tem a intenção de fazer vocês pensarem sobre a rotina da creche, sobre os momentos de cuidados individuais com as crianças, né? Então,
ao longo, né, de cada momento do vídeo, né, a rotina, a chegada, a alimentação, o banho, né, eu lancei algumas questões para vocês, né? Então, tentem pensar sobre essas questões, né, para que as orientadoras educacionais, pedagógicas, possam trazer para a nossa formação as questões que apareceram aí nos cotidianos de vocês, tanto aquelas que são mais desafiadoras, mais difíceis do que tem sido vivido, quanto aquelas que vocês podem pensar como possibilidades de mudar a forma como a rotina é vivida, né, é organizada na creche, né, que esse vídeo aqui, né, e algumas questões que a gente pôde apresentar para vocês, sirvam para vocês repensarem esse cotidiano e organizarem o cotidiano da melhor forma, especialmente para as crianças, né? Então, tentem, né, a partir desse momento de formação, registrar, né, o que vocês conseguiram perceber da rotina de vocês, né? Como é que ela está organizada, o que tem de positivo, o que tem de negativo e qual a primeira possibilidade de mudança, uma possibilidade real, né? Aquele passinho de formiguinha que a gente dá, mas que já vai fazendo diferença. Como é que é o momento da alimentação, como é que é o momento do banho, como é que é a chegada das crianças. Tentem olhar para cada um desses momentos, vendo como é que ele acontece, o que tem que atrapalha muitas vezes, que faz esses momentos talvez serem um pouco mais caóticos, ou se na nossa instituição isso já está acontecendo de uma forma que é tranquila, que as crianças estão na relação entre elas e com os adultos, né, de uma forma respeitosa com as crianças, sem ser uma produção em série, no banho, por exemplo, ou se é produção em série, né, o que isso levou vocês a pensar, que possibilidades vocês têm para mudar isso, já pensaram, né, na ideia de adulto de referência? Alguém já faz isso em algum momento? Porque a ideia dessa formação é que nos encontros com os especialistas a gente possa conversar sobre isso e que haja uma troca de experiências para que a gente também aprenda umas com as outras, né? Uma creche com a outra, uma realidade com a outra. Às vezes a gente não pensou numa determinada possibilidade e quando a colega diz, olha, lá na creche a gente percebeu isso, a gente mudou aquilo, a gente faz assim, a gente faz assado, a gente ajuda todo mundo a pensar, né? A gente aprende muito com os outros, então essa formação também tem esse objetivo, né? Na plataforma, onde a gente vai ter o vídeo registrado e tal, a gente vai sempre abrir um fórum de discussão, né? E que aí as especialistas vão poder colocar ali como é que essa formação aconteceu, que questões suscitou, né? Para que a gente possa trabalhá-las também ao longo desse ciclo de formação, que tem um momento que é esse, com videoaula especificamente voltado para dentro da creche, né, que os especialistas que vão promover esse momento dentro das unidades, e a gente tem bimestralmente os encontros presenciais com os especialistas para que a gente possa também fazer uma formação com temas específicos, mas especialmente dialogar sobre o que está acontecendo dentro de cada unidade a partir da experiência com esses vídeos, tá bom? Então, a gente aguarda, né, que vocês compartilhem com a gente como foi a experiência de reflexão sobre a rotina, sobre os momentos de cuidado na creche.